Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a nossa lição de número 1, a lição número 1 do quarto trimestre de 2018, que tem como tema as parábolas do Senhor Jesus, o nosso trimestre. A lição de número 1 fala de uma lição para a vida. Nós vamos aqui dar início a uma sequência de 13 lições deste quarto trimestre de 2018, que traz um tema maravilhoso sobre as parábolas do Senhor Jesus. E na lição de número 1, que tem como tema parábola, uma lição para a vida, nós vamos aprender alguns aspectos de como interpretar as parábolas. Vamos aprender o porquê que o Senhor Jesus usava parábolas, vamos compreender que aquelas pessoas que duvidavam do Senhor Jesus, para eles era difícil, mas aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, as parábolas eram bem simples. Vamos aprender o que é parábola. O Senhor Jesus fazia comparações, ele usava recursos naturais do cotidiano para ilustrar e mostrar verdades espirituais do seu reino. Então, nós vamos aprender aqui muitas coisas sobre parábola na lição de número 1. A primeira parte da lição diz o que é parábola. Nós temos aqui o nosso primeiro slide. Primeiro tópico, conceito, subsídio teológico. Parábola significa comparação. Foi utilizada trazendo uma realidade natural para ilustrar uma verdade espiritual. Porém, é bom lembrar que nos dias de Jesus, as parábolas não eram vistas com bons olhos pelos ouvintes que as recebiam. Isso porque as parábolas não eram explicações claras acerca do reino dos céus. Visto que os ouvintes ainda não tinham a plenitude do Espírito Santo para compreender as verdades do reino, as parábolas eram difíceis de entender. Mas, por que então Jesus não era claro em explicar as verdades do reino? Porque, na maioria das vezes, os ouvintes estavam com os corações endurecidos e não aceitavam a pessoa do Senhor Jesus como mestre e Messias. Daí, então, o Senhor Jesus não era bem claro com esses ouvintes, exceto com os apóstolos, conforme Marcos 4 e 11. Também hoje, a igreja tem pleno entendimento acerca do significado das parábolas. A igreja possui a plenitude do Espírito Santo e discerne bem as coisas do reino de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Aplicação. Para a igreja, as parábolas sempre foram um grande recurso a fim de ensinar as verdades do reino de Deus. Então, nesse primeiro tópico, que é a parábola, é uma comparação. O Senhor Jesus, ele fazia comparações com as coisas naturais para explicar as verdades espirituais do seu reino. Porém, está na Bíblia, as pessoas não entendiam as parábolas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou muitas parábolas no público, usou também parábolas em situações domésticas, com poucas pessoas. Ele usou parábolas para multidões e parábolas para poucas pessoas. Geralmente as poucas pessoas eram seus discípulos. Ele contava a parábola, os próprios discípulos não entendiam muito bem. Então o Senhor Jesus, para os discípulos, explicava elas. E era bem claro em relação às parábolas. Porém, para as pessoas, geralmente em multidões, o Senhor Jesus não explicava as parábolas e falava usando comparações, não era bem claro. As próprias pessoas reclamavam, mas por que você fala assim por parábolas? Os próprios discípulos questionaram o Senhor Jesus. Ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios. A eles não, para que se cumpra o que o profeta falou, que com ouvidos ouvindo, não ouvissem, e com os olhos vendo, não vissem, porque essas pessoas tinham o coração duro, e o Senhor Jesus não era muito claro com estas pessoas. Mas quem não tinha o coração duro e era simples e aceitava as palavras do Senhor Jesus, ficava fácil para compreender as parábolas. E o próprio Senhor Jesus explicava elas para aqueles que queriam aprender. As pessoas de coração endurecido ficavam com dificuldade.
as pessoas simples e humildes ficavam com desejo de aprender aquelas parábolas. E o Senhor explicava com alegria. E o Senhor Jesus, ele relatou aí mais de 40 parábolas, a Bíblia registra. Ele explicava as parábolas e explicava as parábolas com desejo de que as pessoas entendessem as verdades do reino de Deus. Então, parábola é comparação. Vamos à frente? Segundo tópico. Distinção entre parábola e outras figuras de linguagem, juntamente aqui o terceiro tópico, a aplicação de uma parábola. Subsídio teológico. As parábolas tinham uma certa diferença em relação às demais figuras de linguagem por duas razões que são. Letra A. Eram exclusivas acerca do reino de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem muitas parábolas, conforme Mateus 13:31. Mas as parábolas do Senhor Jesus eram exclusivas acerca do reino de Deus. Letra B. Eram explicadas pelo Senhor Jesus como verdades absolutas, conforme Mateus 13:11. Aplicação. As parábolas do Senhor Jesus são verdades ilustradas com exemplos do cotidiano humano. Então as parábolas têm uma certa diferença. As parábolas do Senhor Jesus têm uma diferença em relação a outras figuras de linguagem. No Antigo Testamento tinha muitas figuras de linguagem. E também tinha várias parábolas no Antigo Testamento. Vários profetas utilizaram parábolas. Mas as parábolas do Senhor Jesus eram muito diferentes. Por quê? Diferente até mesmo de figuras de linguagem e outras alegorias do Antigo Testamento. Porque eram exclusivas acerca do reino de Deus. Não era uma comparação sobre qualquer outra coisa, mas era uma comparação exclusiva acerca do reino de Deus. E também explicadas pelo Senhor Jesus como sendo verdades absolutas. Não era apenas uma comparação que não trazia uma máxima. Quando você ouvir falar de máxima, são leis imutáveis do reino de Deus, ou seja, suas verdades. Então as parábolas, elas são diferentes de muitas parábolas de Jesus. É bom lembrar, as de Jesus, diferente de muitas figuras de linguagem, por essas razões, explicadas como verdade absoluta e também acerca do reino de Deus de forma exclusiva. Vamos aqui para a segunda parte, contexto social e literário. Isso aqui vai ser ótimo para que os irmãos entendam que é necessário conhecer o contexto social da época para compreender a ideia central das parábolas. Mas vamos aqui. Primeiro tópico, a Galileia no tempo de Jesus. Subsídio teológico. As principais características da Galileia eram as seguintes. Letra A. Era uma rota comercial importante. Letra B. Havia uma grande indústria de conservação e venda de peixes. Letra C. Região próspera e populosa. Letra D. Região do importante mar da Galileia. Letra E. Havia agricultura, fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos, o curtume, pesca e fabricação de embarcações. Nessa região, próximo slide, Jesus usou vários temas tais como o amor de Deus pelos pecadores, confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns pelos outros, o crescimento do reino de Deus pela palavra, a responsabilidade com os dons, o julgamento dos desobedientes. Aplicação. O Senhor Jesus usou o cotidiano dos habitantes da Galileia para ilustrar as verdades do reino de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele teve aí um ministério de 3 anos e meio nesta região da Galileia. Uma região muito importante e estratégica para a divulgação das boas novas do Evangelho. Eu tive o privilégio de conhecer a região da Galileia e hoje ela é uma região moderna, ela é uma região turística, mas é uma região de muitas pessoas que já na época do Senhor Jesus transitavam por esta região porque ela era uma rota turística e rota comercial, ligava vários pontos, tanto do norte, ligando-se à Europa, também ligando-se à Ásia, ao Oriente, e também descendo, então, até mesmo para o sul, para dar acesso e ligação ao Egito. Então, ali, o Rio Jordão desembocava no Mar da Galileia, e era uma região assim muito grande, inclusive hoje lá tem Tiberíades, que é a região de Decápolis, ao redor do Mar da Galileia tinha 10 cidades gregas,
Então era muita gente naquela região e o Senhor Jesus concentrou seu ministério ali. E ali nessa região, ele então proferiu as suas comparações, fazendo ensinamentos acerca do reino. E os temas das suas comparações, suas parábolas, foram estes: o amor de Deus pelos pecadores, confiança na misericórdia de Deus, amor que devemos ter uns pelos outros, o crescimento do reino pela palavra, a responsabilidade dos dons e o julgamento dos desobedientes. Então o Senhor Jesus usou uma região estratégica e ali ensinou os principais assuntos do reino de Deus, por meio das suas parábolas. E essa região, é importante estudar os povos que ali habitavam, tanto romano, como grego, como judeu, e também vários viajantes que passavam por ali, tanto vindo da Europa, como vindo do Egito, como vindo do Oriente. Então é importante se situar na cultura e na época, para aprender, então, entender, compreender melhor as parábolas, ok? Vamos para frente. Segundo tópico, Jerusalém no tempo de Jesus. Subsídio teológico. As principais características de Jerusalém na época de Jesus são: letra A cidade mais sagrada da Palestina. Letra B, uma cidade muito populosa. Letra C, havia forte opressão por parte dos romanos. Letra D, havia miséria e forte opressão aos pequenos produtores. Letra E, existia elevados impostos. Letra F, o rico ficava mais rico e o pobre mais pobre. Diante desse cenário, o Senhor Jesus aparece para apregoar o reino de Deus. Aplicação: as parábolas foi o melhor método para atrair os que acreditavam em Jesus. Então, nesse contexto de uma região populosa e também descendo, saindo da Galiléia, logo chegava em Jerusalém. E ali Jerusalém é uma cidade muito populosa, sagrada. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Jerusalém tem uma história hoje, partindo de hoje para o passado, Jerusalém tem mais de 3.000 anos de história. Jerusalém, na época do Senhor Jesus, era bem populosa. As pessoas do mundo inteiro, daquela região do mundo antigo, iam a Jerusalém, porque a fé monoteísta no Deus de Abraão foi divulgada em vários reinos. E muitas pessoas se tornavam prosélitos e saíam de suas regiões, é tanto que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando ocorreu a descida do Espírito Santo, a Bíblia menciona que tinham pessoas ali de muitas regiões, de várias cidades, de vários países. Então Jerusalém era um centro de adoração a Deus, por pessoas de muitas regiões diferentes. Então o Senhor Jesus nesse contexto ali, havia, além de muitas pessoas de diferentes regiões, havia uma injustiça social muito grande, uma distribuição de renda muito injusta. Os ricos ficavam mais ricos, os pobres mais pobres, havia muita opressão, elevados impostos, muitas situações difíceis. E o Senhor Jesus aparece e ele usa dessas situações que eram de plena consciência de todos os habitantes, essas situações, ele vai fazendo comparações com o cotidiano de todos eles e mostrando as verdades do reino de Deus. O Senhor Jesus foi o melhor pedagogo que existiu na face da terra. O melhor pedagogo, o melhor ensinador que existiu na face da terra. Vamos à frente? Terceiro tópico. Contexto literário, os evangelhos. Subsídio teológico. São nos evangelhos que encontramos as parábolas de Jesus. As parábolas nos evangelhos estão divididas da seguinte forma, de acordo com a Bíblia pentecostal. Nós temos em Mateus 23 parábolas, nós temos em Marcos 9 parábolas e nós temos em Lucas 27 parábolas. E João não contém as parábolas, até porque Mateus tem bastante parábola. Mateus vai registrando os ensinamentos do Senhor Jesus para os destinatários judeus. Marcos, ele registra o seu evangelho para os destinatários romanos e Lucas registra o seu evangelho para os destinatários gregos. Lucas usou muitas parábolas também. Os gregos já tinham mais leitura, gostavam também de ouvir histórias e Lucas usa deste argumento para mostrar e explicar as parábolas do Senhor Jesus. Marcos foi o que menos usou, porque Marcos ele escreve o seu evangelho aos cristãos romanos. E os cristãos romanos, na grande maioria, não sabiam nem ler. Então, também não eram muito habituados a ouvir histórias.
Mas os judeus, que gostavam muito de história, e os gregos, que também gostavam de histórias, então Mateus, que escreveu para os judeus, colocou ali 23 parábolas, e Lucas, que escreveu para os gregos, colocou 27 parábolas. Nós temos a aplicação, os evangelhos são as fontes das parábolas de Jesus. Então hoje, quem quiser aprender as parábolas do Senhor Jesus, as fontes são os evangelhos. Terceira parte, como ler uma parábola? Lembrando que esta primeira lição, ela é uma introdução para o trimestre e nós vamos ter lições mais aprofundadas em relação às parábolas. Primeiro tópico, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. A síntese seria o resumo, o agrupamento das principais ideias. Subsídio teológico. Em uma parábola está reunida as principais ideias acerca do assunto proposto. Essas ideias estão relacionadas ao cotidiano dos ouvintes da época em questão. Geralmente, Jesus falava das principais atividades vividas entre o povo, tais como trabalhos, casamentos, festas e etc. Para entender a parábola, é necessário ter conhecimento da cultura da época de Jesus e os vários elementos religiosos, políticos e familiares desta época. Aplicação. As parábolas trazem ensinamentos espirituais ilustradas com situações terrenas e temporais. Daí a importância de se conhecer a cultura e a história dessa época em questão. Então é muito importante. Claro que se uma pessoa, por exemplo, alguém aqui do Brasil, uma pessoa simples, leiga, até que não tenha muito estudo, ler as parábolas do Senhor Jesus na Bíblia, esta pessoa com o coração aberto, crendo na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai revelar a verdade para ela. E ela vai aprender a ideia central e vai ter conhecimento daquilo que a parábola propõe. Mas, quando a gente pega um pouquinho mais de amadurecimento e procura conhecer a cultura daquela época, a história, os elementos que envolviam a cultura em questão, você terá muito mais edificação, porque você vai se aprofundar no conhecimento daquilo que o Senhor Jesus queria ensinar. A parábola tem uma ideia central, é bem verdade. O que importa, principalmente para atingir o coração dos leigos, é a ideia central. Mas em uma parábola não é apenas a ideia central que está contida nela. Existem muitas raízes de ensinos sobre vários assuntos acerca do reino. E quando a pessoa se aprofunda no conhecimento da cultura, da história, você, além de absorver a ideia central, você também terá condições de entender todas as demais raízes de ensino que uma parábola contém. Por exemplo, na parábola do semeador, nós sabemos que ali diz respeito à pessoa que é salva pelo poder da palavra. Mas você compreendendo a cultura e como eles faziam para semear, você vai aprender sobre os terrenos, você vai discernir que cada terreno representa um tipo de coração e você vai se aprofundando nas raízes de ensino daquela parábola, mas estudando e conhecendo acerca de como eles semeavam e jogavam as sementes. Umas caíam em pedras, outras caíam em espinhos, outras caíam em terra boa, e você vai aprendendo como era a cultura da agricultura da época, e você então consegue tirar muito mais lições das raízes de ensino contidas naquela parábola, não só a ideia central, ok? Aplicação. As parábolas trazem ensinamentos espirituais ilustrados com situações terrenas e temporais. Daí a importância de conhecer a cultura e a história dessa época em questão. Segundo tópico, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Eu procurei aqui trazer o significado do que é explícito e implícito para você compreender esse tópico. Vamos lá? Letra A. A palavra implícito está relacionado a coisas que não são manifestamente declaradas. Ou seja, o que está implícito não está muito claro. Agora, explícito é aquilo que está
claro. Por que temos que aprender acerca da diferença de implícito e explícito? Por causa disso aqui, ó, presta atenção. É de suma importância que o leitor analise aquilo que está claro para melhor compreensão do assunto. Apesar das parábolas serem de difícil compreensão por aqueles que duvidavam de Jesus, elas são simples para aqueles que creem. Dessa forma, é importante atentar para a mensagem explícita, para aquilo que está bem claro, ou a clareza das parábolas, pois a Bíblia mesmo diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus, conforme Deuteronômio 29 e 29. Aplicação. As parábolas possuem uma linguagem simples acerca das verdades claras com respeito ao reino de Deus. Ou seja, aquilo que não está bem claro em uma parábola, você não tente se aprofundar. Até porque as coisas que não estão bem claras, que não foram reveladas, pertencem a Deus. Então, aquilo que está bem claro, aquilo que é de fácil entendimento, a ideia central do texto é isso que Deus quer que a gente absorva, para que a gente não queira aí cometer o erro de interpretar erroneamente uma parábola. Vamos lá, tópico 3. Identificar a aplicação prática da parábola. Subsídio teológico. Para fazer a interpretação de uma parábola, é importante analisar as seguintes questões. Letra A. Analisar a parábola em seu contexto. É importante você ler o texto, o antitexto, pós-texto, compreender o que vem acerca o Senhor Jesus tinha explicações, situações e mencionava uma parábola. Então você tem que entender o contexto. Letra B. Analisar a questão cultural para você compreender por que Jesus usava parábolas falando de festa, falando de casamento, falando de agricultura, porque ele estava em um contexto cultural onde as pessoas praticavam essas coisas. Letra C. As parábolas sempre têm um ponto principal. Então você tem que detectar a ideia central da parábola. Letra D. Analisar todos os detalhes e saber que nem tudo é relevante. Tem detalhes em algumas parábolas que não é relevante. É só para complementar a argumentação da história, para preencher a história. Visto que uma parábola era uma história, para fazer uma comparação, então tinha detalhes que faziam parte apenas da história, mas não da ideia central. Por que eu digo isso? Tem pessoas que espiritualizam todos os detalhes de uma parábola e tem que tomar cuidado com isso. Letra E. Analisar o fim das parábolas, pois são sempre relevantes. Sempre estude e compreenda o fim das parábolas, aonde o Senhor Jesus demonstrava ali com mais clareza o que ele queria dizer. Letra F. Tomar cuidado com as interpretações alegóricas, ou seja, não querer dar sentido sem compreender todas as alegorias de uma parábola. Senão a pessoa vai cometer o erro de praticar aí a exegese, diferente da exegese. A exegese você extrai o sentido real do texto. E a exegese, você coloca uma ideia tua no texto. E isso não deve ser feito. Aplicação. Todas as parábolas possuem uma ideia central. Dessa forma, toda a parábola gira em torno de uma ideia central. Ok? Então você também tem que entender que ela tem uma riqueza de detalhes, mas nem todos os detalhes são relevantes. Um exemplo para você é a parábola das 10 virgens, e a Bíblia chama 5 de prudentes e 5 de loucas. Você não vai poder sair dizendo para a igreja que 50% da igreja é tola e 50% é sábia. Você não pode levar ao pé da letra esse detalhe da argumentação da parábola. Então tem coisas que você não pode interpretar dessa forma. Todos os detalhes de forma literal, ok? Tem que tomar atenção para absorver a ideia central da parábola. Por exemplo, a ideia central da parábola das virgens é que a noiva tem que estar preparada. Ela tem que ter a presença do Espírito Santo em sua vida em todos os momentos. A noiva precisa estar preparada, porque quando o Senhor vier arrebatar a igreja, não vai dar tempo de se preparar. Essa é a ideia central. E não dá para se ater em todos os detalhes. Ok? Vamos lá? Conclusão. Para todos os que creem em Jesus, sua mensagem, Jesus e sua mensagem, as parábolas são ricas fontes de ensino,
para o aperfeiçoamento espiritual. Aleluia! Hoje nós temos aí a revelação do Espírito, compreendemos todas as ideias centrais das parábolas. O Senhor ainda dá muitas revelações para compreender aí raízes de ensinos em alguns detalhes das parábolas, e nós temos aí uma rica edificação compreendendo os ensinamentos do nosso querido e amado Jesus Cristo Salvador. E eu convido você, esteja conosco no início desse trimestre para lição após lição, crescermos espiritualmente, sermos edificados por meio desse trimestre abençoado que fala sobre as parábolas do Senhor Jesus, as parábolas de Jesus. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 1. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.